Olá, estudantes do nono ano! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática, onde estamos aprendendo equações, resolução de equação do segundo grau. Estamos trabalhando com um método bem interessante, que é o método de completar quadrados, o processo de completar quadrados. Vamos lá? Objetivos, então? Identificar equações que tenham a forma de um trinômio quadrado perfeito. Então é para eu enxergar uma expressão, olhar ela bem linda e maravilhosa e identificar se é um trinômio quadrado perfeito. E resolver a equação que tem essa forma. Opa, então estamos aplicando um pouco mais agora. Vamos lá então, pense. Agora que você já sabe encontrar um trinômio quadrado perfeito, como utilizá-lo? Como que nós usamos isso que nós aprendemos? Vamos lá pôr em prática? Para resolver a equação do segundo grau, desse tipo aqui, ó, x ao quadrado mais 4x igual a menos 4. Então, usando os métodos que nós já vimos em aulas anteriores, não conseguiremos fazer a resolução. Olha aqui, ó, nós vimos a fatoração pelo fator comum, né? Se eu colocar o x em evidência, x vezes x mais 4 igual a menos 4. Por que não dá certo? Porque não é um produto nulo. Repare que essa maneira de resolver dá certo quando aqui a resposta é zero. Dois números que multiplicados dão menos 4. Infinitas possibilidades. Qualquer número que você coloque aqui, você consegue dar um jeito, manipula e tal, fração, e você consegue obter a resposta menos 4. Então, só dá certo esse método quando aqui for zero. Por isso que é tão importante ter o zero, né? Nesse caso, eu não tenho. E daí? Não dá certo esse, então. Como que eu vou resolver essa equação? Como que eu encontro a solução? O número que colocado no lugar da letra satisfaz aquela igualdade. Então, vamos lá pensar, ó. Um trinômio quadrado perfeito pode ser escrito na forma fatorada. Então, nós vamos fazer isso agora. Vou passar esse menos 4 para o primeiro membro, mais 4. Bem bonitinho, você soma 4 em ambos os membros. Mais rápido, passa ele para o outro lado com operação contrária, tá bom? Aí agora eu tenho x ao quadrado mais 4x mais 4. Será que é um trinômio? A gente compara com a expressão original, lembra? A ao quadrado mais 2ab mais b. Então, ó, o a ao quadrado é o x. O 4x eu vou abrir, lembra? 2 vezes alguém. Então, vai ficar 2 vezes 2x. Mas, como eu já sei que o a é x, novamente eu troquei de lugar. Coloquei o x primeiro e o 2 depois. Logo, descobri que o b é 2. Então, eu tenho que somar 4 aqui. Não é o que está escrito lá? Então, significa que essa expressão é um trinômio quadrado perfeito. Logo, eu consigo escrever ele na forma fatorada. O primeiro termo, que é x, o segundo termo, que é 2, é o quadrado da soma, né? O segundo sinal aqui é mais, igual a zero. Agora, nós conseguimos resolver. Quer ver como? Olha lá, ó. Eu tenho essa expressão, x mais 2 ao quadrado igual a zero. Eu posso abrir ela. O que é abrir a potência? Escrever como ela vezes ela mesma. Então, ó, o que é x mais 2 ao quadrado? É x mais 2 vezes x mais 2. Então, um produto nulo significa que pelo menos um dos termos é nulo. Repare que esse zero fez toda a diferença na nossa resolução. Então, significa que ou esse cara é zero ou esse cara é zero. Mas reparem que esse cara que eu estou falando é o mesmo, ó. Tá vendo que eu tenho a mesma coisa nos dois parênteses? Então, em vez de fazer esse igual a zero e resolver, esse igual a zero e resolver, eu faço apenas uma única vez. Ó a facilidade, ó. Então, x mais 2 igual a zero. Preciso resolver isso aqui, é uma equação do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Então, ó, mais 2 passa para o outro lado, menos 2. E se eu fizer com a segunda expressão, é igualzinha, vai obter de novo a resposta x igual a menos 2, tá bom? E agora vamos verificar se essa solução é a correta. Nós encontramos a solução, x igual a menos 2. Vamos verificar se ela está certinha? Como é que eu faço isso? Você substitui, troca o x pelo número encontrado por menos 2. Então, a expressão era essa, ok? Então, eu tenho que resolver o primeiro membro e vai ter que dar igual a menos 4. Tem que dar igual o que ele diz que é.
Então, olha aqui, x ao quadrado vai ficar menos 2 ao quadrado. Coloca entre parênteses bonitinho para não se confundir com os sinais. Mais 4 vezes o x. X é menos 2. Ó, dá quanto? Eu ainda não sei. Vamos fazer a conta. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais. 2 vezes 2, 4. Aqui o segundo, multiplicação, e eu tenho sinais diferentes. Aplica a regra de sinais. Mais com menos, menos. 4 vezes 2, 8. 4 menos 8, menos 4. Deu o que ele falou que tinha que dar. Logo, menos 2 é a solução dessa equação. Veja que nós conseguimos encontrar fatorando, transformando, verificando, né, se é um trinômio e fatorando, igualando a zero. Ok? Então, olha lá, ó. Comparando as expressões fica fácil, ó. O a ao quadrado é x, 2ab fica 8. E é assim que a gente vai fazer. A gente vai comparar sempre com a expressão original, ok? Então, vamos lá, para ver quem está faltando. Então, aqui nós temos que é o 4 que está faltando. Logo, o bzinho nessa expressão é 4, ok? Bem importante saber completar se estiver faltando, tá bom? No primeiro exemplo não estava faltando nada. Nesse aqui estava faltando para ser um trinômio. Então, comparando, a gente descobre quem é que eu tenho que colocar ali somando, ok? Então, olha lá, essa expressão fica x menos 4 ao quadrado fatorada, ok? Então, beleza. Vamos praticar um pouquinho? Ele está perguntando para a gente. Qual é a solução da equação abaixo? Então, ele me deu uma bem parecida com o primeiro exemplo que a gente fez. X ao quadrado menos 12x igual 36. Então, provavelmente, para resolver seja muito parecido. Você lembra o que a gente acabou de conversar? Registra aí, faz, e eu já volto para a gente corrigir.
Bora resolver então. Eu quero a solução. Então aqui nesse exemplo, se eu fatorar e colocar o x em evidência, eu vou ter x, que é o que sobra, menos 12, igual a menos 36. Um produto que dá um número, eu tenho infinitas possibilidades de resposta. Então não me ajuda colocando o fator comum em evidência, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou passar esse menos 36 para o primeiro membro, ou seja, eu vou escrever a equação do segundo grau na forma reduzida. O que é a forma reduzida? Igual a zero, porque esse zero aqui é tão importante, né? Então nós deixamos zero ali. Aí eu comparo para ver se essa expressão é um trinômio quadrado perfeito. E se ela for, eu já consigo identificar quem é o A e quem é o B. Então, ó, x ao quadrado, A ao quadrado. Duas vezes, transforma o 12x, ó, abre sempre ele como duas vezes alguém. Então, é 2 vezes 6, né? Que dá 12. Só que como eu já sei que o A vale x, então eu inverto, escrevo x primeiro e o 6 depois. E aqui do lado, se o B vale 6, B ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Então, fechou. A gente acabou de verificar que a expressão aqui, ó, é um trinômio quadrado perfeito. E além de identificar que é, nós verificamos quem são os dois termos que tem que ficar dentro dos parênteses na forma fatorada. Que é o A é x, e o B vale 6, ok? Então, eu posso escrever essa expressão como x menos, é o quadrado da diferença por causa desse sinal, x menos 6 ao quadrado. Igual a... aqui que tá beleza, né? Igual a zero. Então, x menos 6 ao quadrado é um produto, é ele vezes ele mesmo, tá? Ele vezes ele mesmo que dá zero. Então, aqui matou a charada, né? Um produto que é nulo, um dos termos tem que ser zero. Então, x menos 6 igual a zero. Passa esse menos 6 para o outro lado, ou se preferir, soma 6 em cada um dos membros. Eu tenho x igual a 6. Então, 6 é a solução dessa equação ali. E você pode fazer a prova real, né? A prova real é a verificação. Você pode colocar o 6 no lugar do x, fazer a conta aqui e verificar que vai dar menos 36. Aí, caso você tenha errado alguma coisa, você já descobre, né? Então, você pode fazer essa prova real nessa equação, ok? Ficou fácil, né? Espero que tenha ficado. Vamos lá, então, para a segunda. Qual é a solução da equação abaixo? Y² menos 10y igual a menos 25. Repare que eu abandonei o x aqui, né? Oh, beleza, mudamos de letra. Mas a forma como resolve é a mesma. Então, vou dar um tempo para você registrar e a gente já volta.
Vamos encontrar a solução dessa equação agora. Então, vamos lembrar. Poderia colocar o y em evidência como fator comum? Sim, o y está presente nos dois termos. Mas eu teria y vezes um parênteses, que daria menos 25. E esse menos 25 não ajuda, né? Porque eu tenho infinitas possibilidades de uma multiplicação de um produto de dois números resultar em menos 25, tá bom? Então, não me ajuda muito. Mas o que me ajuda? Me ajuda quando aqui aparece o zero. Então, faça aparecer o zero. Vamos fazer a nossa mágica. Vamos passar esse menos 25 para o outro lado. Mais 25. Ou, se preferir, somamos 25 em ambos os termos, tá? Menos 25 mais 25, nesse segundo membro vai ficar zero. Por isso que aparece esse mais 25 no primeiro membro também, tá bom? E agora o que eu faço? Agora eu vou verificar se essa expressão que eu tenho é um tridômio para eu poder fatorar. Porque se não for, esse processo de resolução não dá certo daí, tá bom? Mas são cenas para os próximos capítulos. Vamos desmembrar então esse termo central que é menos 10y. Eu preciso escrever ele como duas vezes alguma coisa, lembra? Porque comparando com a expressão original, tem que ter duas vezes alguma coisa. Então, olha lá, duas vezes quem? O 10 é par, né? Ficou fácil, é 2 vezes 5. Então, 2 vezes 5 vezes y. Como eu já sei que o y é o a, é o primeiro termo, eu também inverto aqui, ó. Escrevi o y por primeiro e o 5 depois. Logo, eu consegui enxergar que o a é y e o b é 5. Tá, aqui eu tenho o y², que é o primeiro termo? Sim. Aqui eu tenho o b², que é o segundo termo? 5², 5 vezes 5, 25. Beleza, eu tenho um trinômio. Então, significa que eu posso fatorar. Então, quem que são os dois termos ali, o a e o b? Estão aqui no meio, ó. O a é y e o b é 5. Então, vai ficar y menos 5a², tá bom? Então, vai ficar o primeiro termo, a, menos o segundo, igual a 0. Perfeito, né? Matou a charada. Uma potência ao quadrado significa que é ela vezes ela mesma, tá bom? Então, só para você entender da onde que a gente tira isso igual a 0. Porque eu tenho um produto que é nulo. Quando que um produto é nulo? Quando um dos dois termos que estão sendo multiplicados também são nulos, também valem 0, tá? Então, por isso que a gente escreve y menos 5 igual a 0. Equação do primeiro grau, letra para um lado, número para o outro. O objetivo é isolar a letra. Então, para isso, esse menos 5 passa para o outro lado, mais 5. Ou, se preferir, soma 5 em ambos os membros desta equação. Soma 5 aqui, menos 5 mais 5, sumiu o menos 5 do primeiro membro. 0 mais 5, apareceu um 5 ali. Então, nós acabamos de descobrir que y vale 5. A solução dessa equação aqui, ó, é 5. E você pode, sim, fazer a prova real. Tirar o y, colocar o 5 no lugar, fazer a continha aqui e verificar que ela vai resultar em menos 25. Ok? Fácil também? Fez tranquilamente? Ótimo, fico bem feliz. E agora vamos ver a última. Qual é a solução da equação abaixo? 4x² menos 4x mais 1 igual a 0. Vou dar um tempo para você pensar. Já voltamos.
Vamos lá resolver essa última então. Ela já está igualada a zero, já está na forma reduzida. Então vamos verificar se essa expressão é um trinômio, porque daí eu escrevo na forma fatorada e acabou, fechou, encontramos a solução. Então vamos comparar. 4x ao quadrado eu preciso escrever como alguém ao quadrado. Esse alguém ele tem que estar dentro dos parênteses, ok? Porque senão eu acabo errando as coisas. Então, ó, o 4 é 2x ao quadrado. 4x ao quadrado é 2x ao quadrado. Então, ó, comparando com a expressão original, eu já sei que o a vale 2x, ó. Então, aqui no meio do 4x, eu tenho que ter 2 vezes o 2x, ok? Então, ó, menos 2 vezes 2x, que eu já sei que é o a. Quem que falta? 2 vezes 2, 4. Eu já tenho 4x, não falta ninguém. Então, significa que o termo que pode aparecer aqui, que precisa aparecer, é 1. Porque a multiplicação por 1 continua sendo ele mesmo, né? Então, 4x vezes 1, 4x. Então, daqui, descobrimos já que o a é 2x e o b vale 1. Será que temos aqui 1 ao quadrado? 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é o próprio 1. Então, verificamos que essa expressão é um trinômio, onde o primeiro termo é 2x e o segundo é 1. É só escrever 2x menos 1 ao quadrado. Ele vezes ele mesmo, que dá zero, né? Basta escrever ele igual a zero. Então, letra para um lado, número para o outro, 2x igual a 1 positivo, e esse 2 que está junto com o x passa multiplicando, x igual a meio. Então, encontramos a resposta é fracionária, sem problema nenhum, ela satisfaz essa equação. Se você substituir meio aqui, fizer toda essa conta, vai resultar em zero, ok? Nessa aula que vimos, identificamos a equação do segundo grau, que ela pode ser representada por um trinômio e resolvemos esse tipo de equação. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Até mais!